Em Campos, a chuva dos últimos dias tem contribuído para aumentar o nível do Rio Paraíba do Sul. O rio estava com a vazão muito abaixo do ideal, um alívio principalmente para os especialistas. Nos últimos dias, as chuvas que atingiram Campos dos Goytacazes e o norte fluminense como um todo têm sido fundamentais para elevar o nível do Paraíba do Sul. O rio registrou estágios de vazão bastante reduzida nos últimos meses, alterando o cenário hídrico na região. Segundo o Comitê do Baixo Paraíba do Sul, que acompanha o nível e a situação do rio diariamente, na semana passada, a medição era de 4,60 metros e 60 centímetros. Atualmente, o nível elevou para 5 metros e 10 centímetros. A observação que a gente vê é a seguinte: choveu em São Paulo e litoral todo do Brasil. E choveu na divisa com Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas. O centro de Minas Gerais e a região serrana do Rio de Janeiro não choveu tanto. Então, por isso que o Rio Paraíba ainda não atingiu 9, 10 metros. Está subindo? Está subindo, porque chove, né? Verão é de chuva, mas ainda não é alarmante. E isso é ruim, porque verão tem que chover para encher os reservatórios, encher as planícies, encher as baixadas, lagoas, para nós passarmos um ano favorável. Esta geóloga demonstra, através de dados estatísticos, o histórico de baixo nível do Rio Paraíba ao longo dos anos. Após um período prolongado de seca que manteve o nível abaixo da média histórica, chegando a patamares preocupantes. As precipitações mais volumosas dos últimos dias estão revertendo gradualmente esse quadro. Imagens de satélite e dados de medição apontam que o nível subiu em trechos da região, atribuído diretamente às chuvas ocorridas recentemente na bacia hidrográfica, que englobam também áreas de Minas Gerais e São Paulo. A expectativa para os próximos meses, em relação agora nós estamos num período de verão, é uma expectativa de maior precipitação e tem uma tendência de aumento de vazões nos próximos meses. É importante que o Paraíba continue nesse cenário, já que a seca tem trazido sérios problemas ambientais, como mortes de peixes e outras espécies, além de problemas econômicos e sociais graves. Infelizmente, nós temos tido secas bastante prolongadas, né? E aí o ciclo hidrológico ele não tem conseguido se manter, né? Apesar de termos um período de chuvas, essas chuvas elas não são suficientes para manter um nível elevado do rio, né? E o período de seca ele tem sido extremo e muito prolongado. A chuva intensa conseguiu elevar o nível do Paraíba do Sul em alguns centímetros em poucas horas, o que traz esperança para usuários da água, como agricultores, abastecimento urbano e setores econômicos que dependem da vazão do rio. Mas esta realidade não é duradoura. A população tem que se conscientizar de que se ela não tomar, né, as atitudes necessárias para uma preservação, para uma conservação, aquele bem um dia acaba, e isso está se tornando uma realidade cada vez mais real aqui no Rio Paraíba do Sul. A bacia do Rio Paraíba do Sul abrange 184 municípios em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo essencial para o abastecimento de cerca de 16 milhões e meio de pessoas. O rio percorre 380 quilômetros, nascendo em São Paulo e desaguando no Rio de Janeiro, entre São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. O que a gente observa aqui nos estudos é que justamente essas transposições a gente acaba ficando um pouco à mercê dessa situação. Se chove na cabeceira, a água vem e obviamente a transposição ela é necessária, mas ao mesmo tempo também acaba acarretando em menor volume de água que chega. A redução de parte do estresse hídrico local é importante, mas as autoridades alertam que os próximos meses ainda exigem monitoramento constante diante de possíveis variações climáticas. Especialistas destacam que, embora a chuva tenha sido bem-vinda, a recuperação completa dos níveis de água ainda dependerá da manutenção de um padrão regular de precipitação nas próximas semanas e meses, levando em conta a dinâmica da bacia hidrográfica que alimenta o Paraíba do Sul. Tudo leva a crer que grande parte desta mudança climática que influencia no ecossistema tenha como origem a responsabilidade humana.
Tem um fator, obviamente, natural que atinge, né? Mas essa recorrência com meses cada vez mais secos e com meses cada vez com menos precipitação tem uma influência demasiada de fator, sim, humano e de uma escala até maior do que quando a gente coloca num cenário local, né? Apesar do recente alívio, a região tem enfrentado ciclos de seca intensos, intercalados com eventos de chuva volumosa. Um padrão que complica a gestão dos recursos hídricos. O Paraíba do Sul é essencial para o abastecimento urbano, industrial e agrícola de toda a região sudeste. E seus níveis refletem diretamente o equilíbrio climático e a demanda por água potável dentro de um cenário de incertezas. Pode haver inundações, incremento de inundações, e aí não somente dessas inundações, né, esporádicas que vêm através do Rio Paraíba, mas também inundações marinhas, né? Nós estamos vendo a erosão marinha acontecendo na nossa costa. Há muitos anos nós vivemos um cenário de incerteza aqui no Baixo Paraíba do Sul. Primeiro, as mudanças climáticas que estão concentrando, isso é um estudo do CEIVAP, não sou eu que estou dizendo, concentrando as chuvas em um período pequeno e muito volumoso. E as secas num período muito longo, com muito baixas precipitações. E isso causa estrago aqui no Baixo Paraíba do Sul, porque nós não temos regularização, reservação de água como tem em São Paulo, nós temos reservatório. Os reservatórios da Bacia do Paraíba servem a metrópole paulista e a metrópole fluminense, carioca. Rio de Janeiro. Nós ficamos ao Deus dará, ou seja, se houver chuva em Minas Gerais, nós temos água no inverno. Se não houver chuva em Minas Gerais, nós não temos água no inverno. E como os especialistas falaram, né, mesmo que a gente esteja num período longo de chuva, né, não quer dizer que a água está sobrando. A gente tem que continuar com consciência, né, evitar o desperdício, consumir com muita consciência. Algumas cidades do estado de São Paulo já estão passando por racionamento, né? Então é o momento, né, da gente colocar a mão na consciência e usar a água com muita cautela por conta dessas situações.